Hoje eu quero contar para vocês a história de uma cidade com pouco mais de 84 mil habitantes que recebeu, em poucos dias, 70 mil imigrantes, ou seja, 83% a mais de pessoas andando pelas ruas. E a pergunta inevitável é: esse episódio configurou somente uma crise migratória ou uma sofisticada arma de pressão política? Antes da gente descobrir juntos, se inscreve no canal, curte, compartilha e comenta aí embaixo o que você acha desse tema. A resposta para essas perguntas pode mudar completamente a forma com a qual você enxerga a crise na fronteira entre Espanha e Marrocos. Para entender essa história, primeiro precisamos localizar Ceuta no mapa, ou Ceuta, como alguns espanhóis costumam pronunciar. Apesar de estar localizada no continente africano, Ceuta é uma cidade autônoma que pertence à Espanha, que fica na Europa. Ela fica no Marrocos, separada da Espanha apenas pelo Estreito de Gibraltar. Ceuta e outra cidade chamada Melilla simbolizam as únicas fronteiras terrestres entre a África e a União Europeia. Daí já é possível entender a importância natural gigantesca que essa região tem. E o território é pequenininho, são apenas 18 quilômetros quadrados. Quem controla Ceuta controla uma das principais portas de entrada para o continente europeu. E foi justamente ali que aconteceu um dos episódios migratórios mais impressionantes dos últimos anos, talvez até das últimas décadas. Em poucos dias, aproximadamente 70 mil marroquinos cruzaram a fronteira e entraram no território que pertence à Espanha. Para você ter uma ideia da dimensão desse episódio, eu vou repetir o que eu falei no comecinho do vídeo. Isso significa mais de 80% da população de Ceuta. Foi como se Brasília, capital do nosso país e cidade onde eu moro, recebesse de uma hora para outra aproximadamente 2 milhões e 500 mil imigrantes. A estrutura e a infraestrutura, obviamente, não estavam preparadas. As imagens correram o mundo. Milhares de pessoas andando a esmo pelas ruas, centro de acolhimentos lotados, hospitais superlotados, centros comunitários completamente abarrotados de pessoas, forças de segurança mobilizadas e uma enorme pressão sobre o governo espanhol. Mas havia uma pergunta que ninguém conseguia responder com precisão. Por que isso aconteceu? Uma das principais explicações, talvez a principal, envolve aquele que é um dos principais costumes da nossa geração: as redes sociais. E aí entra um outro fenômeno do nosso tempo chamado desinformação ou fake news. Diversos imigrantes, quando confrontados, disseram que simplesmente viram nas redes sociais mensagens e mensagens dizendo que a Espanha estava aberta, que as fronteiras estavam baixadas. As informações davam conta de que estava fácil entrar na Espanha e, consequentemente, no território europeu, e que as exigências de outrora agora estavam simplesmente não sendo pedidas, não sendo cobradas. O governo espanhol, por sua vez, emitiu um posicionamento oficial dizendo que traficantes de pessoas espalharam de propósito essas informações, exatamente para incentivar a travessia e pegar as pessoas desprevenidas. Para piorar, uma decisão recente do Supremo Tribunal espanhol acabou sendo interpretada de uma forma completamente equivocada. A justiça havia limitado em determinadas situações, ou seja, em ocasiões específicas, a devolução de imigrantes interceptados no mar. Segundo Madrid, essa informação foi completamente distorcida e deu origem ao caos, porque pessoas mal intencionadas transformaram ela em uma promessa de portas abertas. Mas existe uma hipótese ainda mais delicada no meio dessa história. Diversos especialistas defendem que o governo de Marrocos fez vista grossa para o fluxo de imigrantes que estava entrando e deliberadamente deixou aquele contingente de pessoas ir entrando. E essa suspeita não surgiu por acaso. Normalmente, a fronteira de Ceuta tem um controle muito rígido das autoridades marroquinas. Ou seja, é extremamente difícil que dezenas, centenas, milhares de pessoas consigam atravessar sem que o governo e as forças de segurança percebam. Por isso, muitos analistas da geopolítica mundial entendem que o fenômeno foi uma arma de pressão política, uma arma de pressão diplomática. E aí entramos em uma disputa muito mais antiga: o Saara Ocidental. Esse território desértico foi colônia espanhola até o ano de 1975. E quando a Espanha finalmente deixou a região, iniciou-se um conflito que continua sem solução até hoje, porque Marrocos considera o Saara Ocidental como parte do seu território. Já a Frente Polisário, apoiada pela Argélia, considera que a região é independente
e luta, por consequência, pela independência do povo saarauí. Para a Organização das Nações Unidas, a ONU, o território ainda carece de descolonização, ou seja, ainda é colônia espanhola. E a Espanha vive tentando diplomaticamente equilibrar sua relação com os dois lados, Argélia e Marrocos. Só que nas últimas semanas antes da crise migratória, o governo espanhol deu sinais de reaproximação com a Argélia. E lá em Rabat, capital marroquina, isso tudo foi recebido com muita desconfiança. Se a hipótese dos especialistas estiver correta e Marrocos tiver de fato permitido a entrada dessas pessoas deliberadamente, esse episódio serviu para mostrar à Espanha o peso marroquino no controle da migração para a Europa. Detalhe, Marrocos fica na África. Mas a estratégia não seria inédita, não seria um fato novo. Em 2021, e você deve se lembrar, cerca de 12 mil pessoas chegaram a Ceuta por milhares de barcos. E isso foi somente 2 dias depois que a Espanha tinha autorizado a entrada de um cara chamado Brahim Ghali, líder da Frente Polisário, aquela apoiada pela Argélia. Na época, apesar do contingente ser bem menor, muitos especialistas já consideravam que era uma cartada das forças marroquinas. Ou seja, existe um histórico. E enquanto isso, dentro da própria Europa, uma crise diplomática já começou a dar sinais de que vai crescer. E isso aprofundou o posicionamento de vários governos europeus sobre o tema imigração. A Espanha mantém uma das políticas migratórias mais abertas do continente. E essa postura contrasta fortemente com a de outros governos europeus. Na Itália, por exemplo, a primeira-ministra anunciou medidas de controle das fronteiras. Na Dinamarca, o governo cobrou atitudes mais fortes, mais enérgicas por parte da União Europeia. Por outro lado, países como França, Irlanda e Portugal adotaram um tom mais neutro, uma postura mais cautelosa em relação ao episódio. Só que Ceuta revelou algo muito maior do que uma crise migratória. Revelou uma Europa profundamente dividida. Enquanto alguns países defendem políticas de imigração mais rígidas, outros consideram que abrir as fronteiras ou deixá-las mais maleáveis seja a forma mais adequada de tratar quem vem de fora. Só que é óbvio que os Estados Unidos se meteram na história. Donald Trump, sempre ele, afirmou categoricamente que o episódio em Ceuta é o que acontece quando governos adotam políticas migratórias permissivas. Autoridades israelenses também criticaram a postura do governo da Espanha. E aí surgiu uma outra questão, sabe o que é? Apesar de a grande maioria dos 70 mil imigrantes já ter retornado voluntariamente para Marrocos ou simplesmente ter sido oficialmente devolvida, se realmente ficar comprovado que um país, no caso Marrocos, utilizou deliberadamente e conscientemente essa invasão como arma de pressão política, estaremos diante de uma significativa mudança nas relações internacionais envolvendo não somente as duas nações, porque isso transforma a migração em uma arma geopolítica, poderosa por sinal. E no fim das contas, Ceuta deixa uma lição bastante importante, de que a gente sempre deve considerar o contexto. Não é somente uma crise migratória. Ali se cruzam disputas territoriais, rivalidades históricas, disputas por poder não só no território, mas principalmente poder político e econômico. Uma cidade autônoma de apenas 18 km² tornou-se o epicentro do mundo por alguns dias. E isso mostrou que os lugares mais importantes do planeta não necessariamente são os que ocupam maior espaço no mapa. Gostou do conteúdo? Então curta, compartilha, se inscreva se você não for inscrito e passe esse vídeo para muitas pessoas, para o máximo que você conseguir, porque é assim que a gente cresce, é assim que a gente continua produzindo. Um abraço, até a próxima.